Ó, dia 29 de maio de 2025, sai a seguinte notícia: Meta entra no setor de defesa com IA e capacete militar inspirado em Call of Duty. Eu gosto muito de abordar esses temas referentes à inteligência artificial, porque isso mostra cada vez mais que a gente só tem acesso à pontinha do iceberg, enquanto tem uma parte enorme da inteligência artificial que não nos é permitido saber e possivelmente já está manipulando a gente e está direcionando as nossas vidas, não só agora, tá? Mas provavelmente há muitos e muitos anos. Vocês acham que quando a gente tem acesso à inteligência artificial, da maneira como ela está sendo descoberta por nós, meros mortais, vocês acham que é só isso que existe? Então, eu trato aqui nessa série justamente de me aprofundar nas empresas e governos e como eles já estão interagindo com esse tipo de tecnologia há muito e muito tempo, tá? Para a maioria das pessoas, a inteligência artificial é algo recente, talvez há 5 anos, mas o nosso papel é tentar investigar o que já está acontecendo. Será que as pessoas já não estão nos manipulando, né? Desde anos atrás? O que sai na mídia, partindo do princípio que o que saiu para a gente aqui nos últimos tempos, em termos de ferramentas, permitem com que eu, uma pessoa simples, consiga, através de um pequeno prompt, criar um vídeo absurdamente realista? Será que as emissoras de TV, será que as empresas de departamento de segurança, será que os governos, em relação a tecnologias cibernéticas e questões mais aprofundadas, já não dominam coisas desse tipo há muito e muito tempo? Então é justamente sobre isso que a gente vai tratar. A respeito dessa notícia em específico, ela mostra uma conexão muito forte de alguém importante, né, que aos olhos dos humanos normais é uma pessoa inofensiva, como Mark Zuckerberg, mas que ali por trás está falando a respeito de questões militares, da parte de defesa, né? Então, olha aí como a gente vai tentando conectar os pontos. Quando a gente olha, o que tem por trás desse contrato? A Meta em si não está entrando sozinha. Ela está entrando aqui junto com uma empresa chamada Anduril Industries, tá? E quando a gente vai investigar, a gente chega a uma informação super importante, que é o seguinte, que o fundador dessa empresa chamada Anduril Industries é um cara que já tinha trabalhado com o Zuckerberg anteriormente, né? Só para vocês terem uma ideia do contexto, essa empresa, Anduril, ela é uma empresa que foi criada em 2017 e ela fabrica drones e serviços de vigilância com inteligência artificial. Ela, em 2019, conseguiu um contrato com o Departamento de Defesa americano para poder instalar torres sentinelas e sistemas de identificação de humanos por imagem, né? Com visão computacional avançada na fronteira dos Estados Unidos com o México. E, na época, ela foi considerada a empresa mais polêmica do mundo, a startup mais polêmica do mundo. E aí, por que isso, né? Aí a gente começa a investigar. O fundador dessa empresa é chamado Palmer Luckey. E esse cara, na verdade, se a gente se aprofunda em entender quem ele é, a gente vai chegar a uma empresa anterior que ele criou, chamada Oculus, que nada mais é do que uma empresa que criou um dispositivo de óculos de realidade virtual para que as pessoas conseguissem imergir numa segunda realidade. Essa empresa foi vendida para o Facebook na época e esse Palmer ele resolveu se aprofundar em outros mercados. E ele acabou conhecendo um cara chamado Trey Stephens, que já tinha trabalhado para uma outra empresa famosa no ramo da IA,
chamada Palantir Technologies. Possivelmente alguns de vocês aí já devem ter escutado falar nela, porque atualmente ela é uma das empresas que mais tem tido interface com o governo Trump, tá? Que foi fundada por um cara famoso também, chamado Peter Thiel, né? Ex-sócio do Elon Musk na fundação do PayPal. E esse Palmer Luckey, ele conheceu esse outro sócio dele, né? Chamado Trey Stephens, em um evento do Peter Thiel, que incentivou o Trey Stephens a sair da empresa em que ele trabalhava para se juntar ao Founders Fund, um fundo de investimento em startups que investiu no Palmer Luckey. Tá? Então, olha como é que as coisas estão todas conectadas. Essas pessoas, pessoal, elas talvez não falem, mas elas estão sempre presentes em contextos, né? Por quê? Porque o dinheiro movimenta as coisas, o poder movimenta as coisas, e essas pessoas com muito dinheiro sempre estão nos ciclos fechados, consumindo informação, buscando por pessoas que as conduzam, né? E por informações que as mantenham adiante dos seus tempos, né? Isso a gente está falando aí das principais pessoas de tecnologia do Ocidente, né? Pessoas que são provenientes muitas vezes ali do Vale do Silício. Essa Anduril, na verdade, ela não é especificamente fundada na Califórnia, mas ela tem origem nas discussões ali, tá? E hoje em dia ela fica, se eu não me engano, numa cidade ali chamada Irvine, e é interessante entender isso, porque essa cidade, pelo que eu fui investigar, ela é uma forte base militar americana. Então a gente consegue perceber essa aproximação das startups com o meio de defesa americano. O que isso tem a ver com a discussão da Meta do Zuckerberg? Que a Meta agora enxerga, né, uma ligação de como a realidade virtual ou a realidade aumentada venham a ser uma das principais áreas a serem desenvolvidas no sistema de segurança americano. Tá? E aí, se aprofundando, essa Anduril, ela cria dispositivos bélicos para o governo americano atualmente. Mísseis através, que são drones, né? Que são controlados remotamente, e outros dispositivos que não são só por ar. Tem dispositivos, por exemplo, submarinos. E olha como as coisas são. Em fevereiro, né, dia 12 de fevereiro, mais precisamente, desse ano, de 2025, a Microsoft, que tinha um contrato com o governo, cancelou esse contrato, né? Ou melhor, o governo possivelmente cancelou esse contrato com a Microsoft. E quem assumiu o contrato que a Microsoft tinha, que na verdade era para desenvolver equipamentos de realidade virtual para o governo, quem assumiu foi essa Anduril. E quando a gente vai enxergando as conexões disso, mostra como essa Anduril começou a ganhar poder. Um pouco antes, né? Foi dia 7/2 de 2025, ou seja, talvez 12 dias antes do anúncio da Microsoft, que estava saindo desse contrato, né? Tem uma notícia aqui do Investing.com sobre a Anduril estar negociando uma nova rodada de investimento de 2,5 bilhões de dólares, dobrando sua avaliação para 28 bilhões de dólares. Ou seja, anteriormente ela tinha sido avaliada em 14 bilhões de dólares. A partir desse aporte novo, ela passou a ser avaliada em 28 bilhões. Interessante como isso aconteceu 12 dias antes dela assumir um contrato tão grande assim. A conexão da Meta com a Anduril indica que eles vão desenvolver um dispositivo, tá? Que é um capacete com inteligência artificial, com visão computacional, para que os soldados americanos
estejam em uma frente tecnológica diante dos seus próximos inimigos. E aí, o que será que deve estar acontecendo, né? Quando a gente vai tentar investigar toda essa ótica aí de como bilionários estão olhando, né, para o mundo com muito receio, construindo bunkers, tentando fugir para Marte. Para mim isso é tudo uma história muito complicada. E a gente, quando se associa isso a IA, a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo, né? Será que a IA vai ser uma das grandes responsáveis aí por uma catástrofe na nossa sociedade? A gente vê as tensões cada vez mais aumentando, a gente vê pouca preocupação dos governos em limitar desenvolvimento sobre a IA, né, em questões éticas. Então, isso é um alerta aí para a gente ficar de olho, tá? Por hoje eu vou encerrando aqui. Caso você curta esse tipo de conteúdo para poder se antecipar a mercado, né, se antecipar a condições estratégicas, a gente discute bastante coisa associada a isso aqui, tá bom? Então segue aí para que a gente possa se manter em contato e até o próximo vídeo.